Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Felipe Miguel aqui. Vamos fazer uma questão de suporte teórico na parte de eletrônica analógica que vai te dar ferramentas importantes para que você consiga resolver diversas questões, obviamente que tenha esse escopo nessa questão. Uma questão muito interessante da SES Gran Rio, que a gente vai tratar ali um pouquinho de retificadores não controlados de onda completa e também a parte de fonte regulada, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, essa questão aqui que foi dúvida, a gente tem aqui numa etapa, como vocês podem observar, um retificador não controlado, ou melhor, uma ponte retificadora de onda completa, que seria aqui, no meu caso, essa etapa que a gente está vendo aqui. E a gente tem, obviamente, um filtro capacitivo, que vai ter uma função muito importante, provavelmente um dos pontos que a gente tem aí de ponto de atenção é você justamente saber quando você tem um filtro capacitivo o que é que vai acontecer. E claro, eu tenho uma regulação aqui por meio de um Zener para manter uma tensão constante nessa carga aqui de 10 ohms, tá bom? Então, qual é a ideia dessa questão que você tem que fazer? Primeiro, você tem que saber os fundamentos em relação à retificação de uma onda senoidal que vai passar por uma etapa ali de retificação por conta dos 4 diodos. Lembrando que nessa questão ele dá aqui diversos parâmetros, principalmente a questão da regulação e também da questão, por exemplo, de que os diodos aí são ideais, então você não vai ter queda de diodo, tudo. E como vocês já devem saber, a retificação, por exemplo, de uma onda senoidal, quando ela passa pela etapa dos diodos, a gente tem uma retificação de onda completa dessa forma aqui, não é? Então, geralmente o que é que você faz? Você diz que a tensão média, considerando que aqui é um V de pico, a gente sabe que a tensão média ela é dada por 2V de pico dividido por π. Então essa seria a expressão dessa forma de onda. Então a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que, por exemplo, você de alguma forma está fazendo essa retificação e isso está indo para a fonte regulada. Não é, na verdade não é isso. O que acontece depois é que você tem um filtro capacitivo, no caso você tem aqui um capacitor C1, que vai fazer com que essa tensão ela se estabilize. Então ela vai descarregando o capacitor e você vai ter uma tensão aqui quase igual à tensão de pico. Então a tensão média nesse caso, ela vai ser a tensão de pico menos, e aí a gente tem uma expressão aproximada de metade de uma tensão de ripple, a tensão de pulso, né, em relação a essa, digamos, diferença entre a tensão de pico e o descarregamento do capacitor. Aí o que é que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente tem que ver quanto é que é a tensão de ripple. Então essa tensão de ripple geralmente ela depende da frequência e também depende, obviamente, ali da capacitância. Como em alguns casos a gente pode considerar que a tensão de ripple é a corrente média dividido aqui por 2 vezes a frequência vezes aqui a capacitância. Esse 2 é porque é um retificador, obviamente, um retificador de onda completa, que por conta de ser onda completa, a tensão de ripple, ou essa tensãozinha, ela vai cada vez ser menor do que quando a gente utiliza, no caso, um retificador de meia onda. Só passando essas informações para vocês, mas a gente tem mais um ponto importante. Ele não deu essa tensão de oscilação, ou seja, como esse capacitor pudesse manter a tensão praticamente de pico. Então a gente tem que a tensão média, nesse caso, é a tensão de pico. Isso aqui para um retificador de onda completa com filtro capacitivo, tá? Um filtro capacitivo, e a gente não teria tensão de ondulação, né? A tensão de ripple ali. Beleza, então a gente já sabe de cara que, como ele deu aqui a nossa onda senoidal com tensão de pico igual a 9, a gente sabe que está regulando aqui, a gente está com 9 volts na entrada aqui da minha fonte regulada linear. Tudo bem. Dado que a gente tem essa informação, a gente vai agora fazer o que? A gente vai agora saber quanto é que é a tensão que a gente tem na carga. Ele deu a tensão de regulação Zener, porque o Zener, no caso aí, ele é o controle, no caso da minha questão. E aí, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente pega essa tensãozinha aqui
e vai fazer a queda, né? Então, se eu tenho 5,7 volts, eu vou ter aqui, no caso aqui, 5 volts na minha regulação. Beleza, o que é que eu preciso agora? O que é que ele quer na questão? Ele quer saber qual é a corrente, máxima corrente elétrica reversa no Zeno, ou seja, quanto está entrando de corrente aqui no Zeno. Se você for dar um zoomzinho aqui para a gente poder melhorar a nossa visualização, a gente vai perceber que existe um LKC que você pode fazer tranquilamente aqui. Por quê? Você nota que existe uma corrente que está entrando aqui, por exemplo, nesse resistor de realimentação. Eu também tenho uma corrente de base aqui saindo para poder polarizar, no caso, o meu transistor Q1. E eu tenho a minha corrente de Zener aqui para baixo. Então eu posso dizer, por exemplo, que a soma das correntes entrando é igual à corrente saindo, né? Então eu posso, por exemplo, dizer que essa corrente que está entrando, que seria, por exemplo, 9 menos 5,7 dividido aqui por 110, né? Então aqui é o valor dela, mais a outra corrente, por exemplo, que está entrando, não tem, né? Só ela que está entrando. Então essa corrente que está entrando é igual à soma das correntes que estão saindo. No caso, eu tenho aqui minha corrente IB do meu transistor, mais aqui a minha corrente do Zener que eu quero saber, tá bom? Que é o valor que eu quero saber, esse aqui. Então basta eu saber quanto é minha corrente de base, eu já consigo fazer que o meu IZ ele é igual a, no caso aqui, 9 menos 5,7, aqui vai dar, se eu não me engano, 4,3, né? Ou melhor, 3,3 dividido por 110. Isso aqui já vai dar um número bem bacana para a gente poder fazer, né? E aqui vai ficar menos IB. Então, sabendo quanto é que é IB, eu consigo o valor ali do meu regulador, né? Na minha corrente ali. Tranquilo. Aí, o que é que a gente pode fazer agora? Bem, eu preciso saber quanto é IB. Então, eu sei que IB tem uma relação, obviamente, ali no meu transistor, que está relacionado à minha corrente de emissor, que está aqui, e eu tenho minha corrente de coletor, que está aqui, e minha corrente de base, que está aqui. Ora, a corrente de emissor eu já consigo achar de cara, porque eu tenho quanto é a tensão que está na carga, e eu tenho também quanto é que é a carga. Então, a corrente de emissor, ela pode ser dada por quê? Por 5 dividido por 10, eu tenho aqui 0,5 amperes, ou 500 miliamperes, né? Então, eu tenho esse valor aqui de 500 miliamperes, minha corrente de emissor. Note que é o seguinte, quando você tem um ganho, né, um ganho de corrente em emissor comum, que é o beta, o HFE, geralmente está um pouco maior que 100, eu posso fazer sem muitas perdas, ou melhor, sem muita dificuldade de aproximação, a aproximação de que a minha corrente do coletor ela é aproximadamente a minha corrente do emissor. Então eu consigo fazer essa aproximação sem nenhum problema, porque a gente vai ver que a corrente do emissor, na verdade, ou melhor, a corrente do coletor é igual a alfa vezes a corrente do emissor. Esse alfa é o ganho de corrente em base comum, que ele geralmente é um número, tá? Um número ali muito próximo, tá? Muito próximo de 1. Então, quando cada vez o beta ele for cada vez maior, porque a gente sabe que alfa é igual a beta dividido por beta mais 1. Então, quando esse beta ele for muito grande, você acaba tendo que o alfa se aproxima cada vez mais próximo de 1. Nesse caso, o examinador ele foi muito esperto. Se você, por acaso, fizesse essa aproximação e afobadamente fosse inventar de colocar que IC é muito próximo de E, você iria errar. Mas ele foi muito bom, porque ele deu um beta igual a 24, ele deu um beta baixo. Geralmente esse beta baixo está associado que o transistor tá trabalhando ali na saturação, tá bom? Então o que é que a gente faz? A gente pega, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar que IB, ele é igual a quê? Ele é igual a IE dividido ali por beta mais 1. Tá? Que é essa expressão que a gente sabe, a gente precisa desse beta mais 1, porque com IB a gente sabe que IE vai ser 500 miliamperes, dividido por beta mais 1 vai dar 25. Eu tenho aqui
dividindo essa brincadeira aqui, eu tenho 20 miliamperes, né? Se eu não errei as contas aqui. Pronto, com 20 miliamperes eu já tenho o valor de B e aí facilmente eu consigo calcular agora quanto é a minha corrente Zen, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho, né? Eu vou colocar isso aqui em mili também, né? 3.300 miliamperes dividido por 110, aqui é miliampere também, menos 20 miliamperes. Eu tenho aqui o valor de 30 miliamperes menos 20 miliamperes. Eu tenho aí, no caso, o valor agora final de 10 miliamperes, tá bom? Então, temos como alternativa a nossa letra A. Então, com alguns highlights, a gente tem que o retificador de onda completa com filtro capacitivo, a tensão de pico é basicamente igual à tensão média. Claro que a gente tem que tirar a tensão de ondulação, como ele não deu, a gente considerou igual. E tomar muito cuidado com a questão do ganho de corrente em emissor comum, o famoso beta, se ele não está muito baixo, para você não relacionar a aproximação da corrente do coletor com a corrente do emissor, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esperem mais vídeos de suporte que a gente vai colocando cada vez mais na plataforma, tá bom? Um abraço e até a próxima.